Sem prestígio ou com prestígio, o presidente da República continua no poder. É claro que nós não estamos pregando aqui a instabilidade, mas um pouco de ratio iuris, não é? Razão, ou raciocínio, ou juízo, nesses casos aí. Então, o empreendimento e o trabalho no Brasil não encontra facilidade quando o empresário quer começar com empresa séria, oferecer ao trabalhador aquela vaga. Não há isso. O pluralismo político. Nós temos, então, no máximo, 7 ideologias, com 35 partidos políticos. Quer dizer, pode até ter um pouquinho de alteração de um para o outro, certo? Nós sabemos que nos grandes ramos do conhecimento, o partido político na sua ideologia não pode se misturar com religião, certo? Porque ele está no campo da filosofia. Ele precisa de uma corrente filosófica, seja liberal, seja intervencionista, seja de direita, seja de esquerda, seja capitalista, seja comunista. E não essa situação aí de que eu abro partido ou fundar um partido no Brasil se torna mais fácil do que abrir um comércio irregular. Mais fácil. Né? Então, o pluralismo político precisa ser revisto. Como que eu teria esse pluralismo político? E a organização dos poderes no Brasil? Como seria isso? A organização dos poderes legislativo, executivo e do judiciário. É aí que precisaremos de mudar, certo? Talvez a adoção do parlamentarismo. E o parlamentarismo no Brasil precisa o quê? Por vezes ser adotado para deixar clara a transitoriedade do poder. Isso daí seria uma boa aquisição para o Brasil. Mas no sistema presidencialista daria para discutir isso daí, certo? A possibilidade do parlamentarismo ou o presidencialismo com regras mais claras, né? Quais são os objetivos? A sociedade justa, a justiça. Qual é o reflexo desses mandos e desmandos do judiciário, do legislativo e do executivo? Coloco o judiciário em primeiro lugar, por quê? Porque há casos e casos em que o juiz vai, cheio de provas, manda prender. O Supremo manda soltar, o juiz... Aí existe o que? Até uma ameaça velada. Pega a câmera lá e faz uma ameaça velada, certo? Então não vamos repetir as palavras aqui, mas fica parecendo o quê? Que há uma queda de braço, enquanto que o juiz deveria analisar se há ou não há crime, se há ou não há ato ilícito, e não ficar montando trincheira para briga com o juiz de primeiro grau, com determinado tribunal, com determinado desembargador, com determinado ministro. Então não é palanque. O Poder Judiciário não pode virar palanque para o desenvolvimento desses absurdos. Né? O objetivo é o desenvolvimento da sociedade justa, o desenvolvimento econômico, social. Isso está acontecendo? Será que estamos avançando com isso daí? Porque a Constituição trouxe os avanços e depois da Constituição nada acontece. Há preservação das desigualdades sociais? Será que há preservação das desigualdades sociais? Há, por exemplo, o fim dos preconceitos, do racismo? Será que nós chegamos ao fim disso? Será que nós atingimos isso daí? Ou será que a gente continua a não avançar? O desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades regionais. Será que estamos promovendo isso daqui? Será que tem unidades da federação que recebem mais vantagem do que outras, porque são amigos, às vezes, do presidente da República? Como estão sendo? Quem acompanha? Qual é
o eleitor que consegue acompanhar isso daí, o seu representante, como está o comportamento do seu representante. Então, voltando aqui no último tópico, ainda nos fundamentos da Constituição, para dizer que os fundamentos da Constituição estão sendo descumpridos. Ainda com essa Constituição aberta, sem limites no tocante aos fundamentos, eles não estão cumprindo os fundamentos. Os exercentes do poder não cumprem os fundamentos da Constituição. Isso tudo, se nós reunirmos, se torna, não é? Um leque, um conjunto de justificativas, de motivações para a elaboração, com essa mudança da esquerda para a direita, de uma Constituição que reflita essa percepção. Porque a percepção de que a Constituição, nem seus fundamentos, oferece limitações, ou ela permite de forma clara que as pessoas abusem do poder e nada os atinge depois. Os abusadores não são atingidos. É difícil. Nós tivemos um presidente da Câmara dos Deputados que zombava. Até o juiz de primeiro grau colocar ele na cadeia. Mas antes que estava de brincadeira com o povo. Que o dinheiro não era dele, que era de uma empresa, que era de uma fundação, que era não sei do que. Ele gastava o dinheiro, mas o dinheiro não é meu. Ora, isso não existe. Como que eu vou gastar um dinheiro que está numa conta, que eu sei como tirar, mas a conta não é minha? Certo? Isso daí. E nós temos casos de políticos que passaram mais de 50 anos corrompendo. E agora que saiu uma condenação, era perseguido pela Interpol, pela Polícia Internacional, com prisões decretadas em vários lugares do mundo, e no lugar que ele praticava os crimes, era só falar: eu não pratiquei nada. O discurso político destoa da realidade e há uma zombaria com relação à representatividade do poder. Então, nas relações internacionais, o Brasil precisa de se comportar melhor como sujeito de direito internacional, cumprir, não acoitar bandidos, cumprir a norma constitucional e a norma constitucional ser mais clara com relação à figura do Brasil como sujeito de direito internacional. A independência nacional, nós já conversamos sobre a autonomia do Brasil com relação a outros estados e a soberania interna. Então, a autonomia, existem algumas dívidas aí. O Brasil precisa melhorar essa relação e não se relacionar de forma ideológica com outros países, trazendo aproximações de ditadores, né? Ou de estados que têm o governo ditatorial. E internamente, o direito não deve valer, ou a pena, a punição, ou a sanção, não deve valer só para o cidadão. Precisa de valer para o deputado, para o senador, para o presidente da República, para o juiz, e aí em todas as escalas, para o governador, para os deputados estaduais, certo? Para os juízes estaduais, desembargadores estaduais, para o prefeito e para os vereadores. Então, isso precisa de ser feito, certo? Os direitos humanos são respeitados? Quando se fala em direitos humanos da vítima, uma melhoria, um avanço com relação a isso daí, porque os direitos humanos são reservas mínimas de direitos atribuídas a todos os indivíduos do mundo, não é só no Brasil. Todos os indivíduos em qualquer lugar eles têm os direitos humanos. E os direitos fundamentais, os direitos consagrados na Constituição. Certo? E os direitos personalíssimos que figuram aí entre os dois e acabam sendo uma classe de direitos privados, não é? Ou fechados no indivíduo, que ajudam na sua formação e na sua individualização diante de outros indivíduos e de outras pessoas. Não é? A não intervenção, o princípio da não intervenção, nem Estados, nem um Estado no outro, prevalece no Brasil tranquilo. A igualdade entre os Estados. Será que o Brasil, com esses últimos presidentes, davam tratamentos iguais aos estados da nossa vizinhança?
a defesa da paz. O Brasil, nessa esfera de relações internacionais, é bem considerado no padrão, dentro do direito internacional, no padrão elevado. A solução de conflitos, o combate ao terrorismo, o combate ao racismo, o progresso da humanidade e o asilo político. O Brasil, em termos de asilo político, não tem sido exemplo e a gente sabe disso daí. Então, aí há necessidade de uma melhoria, certo? Então, para fechar aqui, nós queremos dizer que há sim uma ideia de que não se pode permitir a apropriação do poder. E isso daí só vai encontrar o seu fim com uma nova Constituição com regras claras e não a Constituição atual, que foi fruto de uma mudança entre um regime de exceção, um regime ditatorial, para uma democracia plena, onde se convocou todas as classes sociais, todas, para que colocasse nela a preservação de seu direito. Isso não deu certo. Por quê? Porque boa parte dos artigos traz temas que deveriam estar ou ser regulamentados por normas infraconstitucionais. E acabaram o quê? Acabaram sendo incluídas na Constituição normas de conteúdo não constitucional. Isso é até admissível em alguns casos, mas da forma exacerbada que foi feita, não se pode admitir. Então, o Estado brasileiro está doente por conta da falta de uma Constituição precisa que consiga trabalhar os valores, que consiga estabelecer os limites para os exercentes do poder. E há também uma possibilidade aí de mudar a estrutura e organização do Estado, que é bem viável, certo? Não acabando com os estados, mas ampliando. Determinadas regiões do país não precisam de tantos estados. Forma um estado só, de repente, uma região, reúne 6, 7 estados e forma um, reúne 2 e faz um. E isso causa uma economia, certo? Uma economia administrativa, para a gente não ter o chefe geral, do chefe regional, aí os chefes micro-regionais. Então, só de chefia a gente teria o quê? A gente tem uma estrutura muito absurda, certo? Então, a gente precisa de repensar a organização e a estruturação dos poderes estatais, com essa divisão de soberania entre a União, os estados e os municípios. Valorizar ainda mais os municípios, já que a Constituição atual foi chamada de municipalista, quando na verdade poderia ser mais. Por inúmeros motivos, a verba estatal chegar mais rápida na mão do município e ocorrer um maior controle. Os conselhos municipais de controle, eles não recebem apoio nenhum do município, porque eles são os controladores do prefeito da Câmara. E quem dita as regras para eles são o prefeito e a Câmara. Não há interesse nenhum em manter esses conselhos. Então a gente tem visto que pessoas se sacrificam para participar desses conselhos com a própria economia, que não há intenção nenhuma do prefeito ou do vereador de manter esse grupo. E tomam eles como inimigos políticos, quando na verdade deveria haver aí, no mínimo, uma relação de cordialidade. No Estado não há fiscalização nenhuma. A fiscalização do Estado, do município e da União é a polícia. Só a polícia consegue fiscalizar? Não. A polícia e o Ministério Público fiscalizam os casos aparentes, os casos que há denúncia, os casos que surgem provas. Não há uma fiscalização efetiva dos exercentes do poder. É preciso criar esses conselhos aí, com uma forma estruturada, com cidadãos honestos, certo? Que façam isso. Então,
a ideia da nova Constituição é porque a atual Constituição não está correspondendo às necessidades do Estado brasileiro. Então a gente poderia aqui continuar divagando nesse nosso vídeo, que é a teoria geral para a nova Constituição. E a gente então vai começar depois a analisar por partes da organização e estruturação do Estado. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar.